Graça e paz sobre a tua vida. Nós precisamos ter o entendimento aberto, nosso entendimento iluminado com relação à vontade de Deus. Será que aprendemos sobre isso? Será que compreendemos que se trata de uma disposição de nos colocar diante do Pai em relação a querer conhecer a sua vontade e não termos a expectativa de um Deus que irá resolver os nossos problemas e nos libertar de nossos problemas e dificuldades? Precisamos pensar sobre isso e compreender as Escrituras na profundidade do que é necessário e não termos expectativas além daquelas que Deus nos transmite, na perspectiva de compreendermos que temos que ser uma oferta em favor das pessoas, pois a vontade de Deus é que nós o revelemos ao mundo, sejamos expressão de quem Ele é neste mundo. Por isso, lá em Lucas, no capítulo 24, do 46 ao 49, depois de Jesus ter ressuscitado e aparecido algumas vezes a alguns discípulos, ele diz assim, então do 44 ao 49, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecado a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O que nós precisamos entender? Primeiro, a expectativa dos discípulos era que Jesus era o Messias, o libertador de Israel, mas eles pensavam na perspectiva de libertar Israel da nação, do domínio do Império Romano. E Jesus não veio fazer isso. Ele veio falar de uma outra liberdade, do conhecimento da vontade de Deus. Por isso, além de expor, abrindo o entendimento dos discípulos, falando acerca do Messias, acerca do que aconteceria com ele, de sua morte e ressurreição, ele ainda fala uma coisa, que eles tinham a responsabilidade de testemunhar disto a todas as nações, mas que eles precisavam ser revestidos de poder, ou seja, revestidos da autoridade, da capacidade para fazer isso como filhos de Deus. E essa promessa se cumpriu em Pentecostes, quando receberam o Espírito Santo. Que nós temos que entender, primeiro, que não podemos e não devemos viver na expectativa de querer Deus simplesmente para resolver problemas para nós. Que Ele, pelos serviços que prestamos, pelos nossos louvores, pelos nossos sacrifícios, pelo nosso empenho, pela nossa caridade, pelo exercício de boas obras, que a gente possa ser recompensado. As Escrituras não falam disso. Fala que devemos nos apresentar diante deles, reconhecendo que somos miseráveis, pobres de espírito, ou seja, que em nós não existe nada de bom que possamos oferecer a quem quer que seja, muito menos a Deus. E que Ele não nos abençoa porque nós fazemos boas obras, mas somos abençoados por causa da sua graça, da sua misericórdia, da sua expressão de amor, que ofertou o seu Filho, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. Esse é o aspecto mais importante. E é nisto que a gente deve se fiar, confiar em Deus nesses aspectos e nessa palavra, da salvação, da reconciliação, por meio da graça. É a graça de Deus que nos salva. E isto baseado na obra de Cristo, ou seja, cremos que a obra de Cristo
na cruz em nosso favor é mais do que suficiente para nos reconciliar. O seu sangue vertido na cruz é que nos reconcilia com o Pai, que nos conduz à presença de Deus para sermos expressão da sua vontade. Ele nos santifica, nos torna irrepreensíveis e santos na presença de Deus. Não depende de nós e nem de nossas obras. Mas, tendo sido salvos, tendo sido reconciliados com Deus, tendo recebido do Espírito Santo, tendo sido vivificados e capacitados para viver segundo a vontade de Deus, ou seja, como nova criatura, aí sim, aquilo que Jesus falou para Nicodemos e João, tem que nascer de novo. Então, tendo nascido de novo, nascido do Espírito e reconciliado com Deus, nós recebemos da vida de Deus, recebemos do poder, ou seja, da autoridade de Deus para viver neste mundo como seus filhos, expressando e revelando suas virtudes individualmente? Não. Nós precisamos entender que isto é papel de uma família, daqueles que foram reconciliados com Deus, ligados ao Pai, por meio do Espírito Santo. Por isso, o Espírito nos conduz à comunhão, à intimidade, a entendermos que precisamos ser um, que fomos feitos um em Deus, mas que precisamos agir como um, entendendo que não vivemos para nós nem para a nossa vontade, mas para a vontade de Deus. Vivendo para a vontade de Deus, nós temos que testemunhar, revelar, falar deste Deus e expressar este Deus no mundo. Como testemunhamos? Em palavras? Sim. Mas só em palavras? Não. Nós precisamos expressar em profundidade, através das obras que realizamos, que revelam Deus, que glorificam a Deus, o Deus que nós conhecemos. Este é o fundamento. Não existe outra maneira. E nós precisamos entender isso. Fomos feitos novas criaturas, criados em Deus, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, para revelarmos Ele ao mundo. Expressando as virtudes, manifestando graça e misericórdia, que foram nos concedidos pelo Espírito Santo, derramado de forma abundante em nossas vidas. Por isso não temos outra maneira de viver. Nós precisamos ter o entendimento aberto com relação a isso. A vida com Deus não se trata de outra coisa. Se trata de unidos uns com os outros, por Cristo Jesus, através do Espírito Santo, vivemos unidos, entendendo que sendo uns com os outros, um com o Pai e com o Filho, é que nós revelamos Cristo ao mundo. É que tornamos o Deus invisível visível, que revelamos e manifestamos Cristo segundo aquilo que Ele é. E precisamos entender isso. Fomos chamados para isso, fomos chamados para viver o reino de Deus, fazer o reino de Deus visível neste mundo. Através da maneira como nós vivemos, praticamos as boas obras, agimos e reagimos nos nossos relacionamentos, entendendo que somos parte uns dos outros e que as nossas vidas é para ser ofertada em favor das pessoas. Que a gente possa entender isso, compreender essa vontade de Deus e nos ofertarmos para sermos instrumentos na edificação da vida uns dos outros, para ensinar uns aos outros e para que estes, aprendendo, possam fazer o mesmo em favor dos outros. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e nos ofertar ao Pai, para a glória e louvor de nosso Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.